Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não é Resposta da semana. Hoje vamos falar de uma situação rara, ou pelo menos rara, no e-mail do Eduardo Sá, porque não nos têm chegado e-mails com este tipo de conteúdo. Que diz o seguinte, vou resumir. Basicamente, são os avós que não querem lá muito saber dos netos. E este caso, que é o caso de um casal que se mudou para a cidade dos pais de um deles, para que exatamente houvesse aqui uma ajuda por parte dos avós, como se costuma dizer, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Ora, estes avós são muito dedicados às suas carreiras e não têm tempo para os netos, nem ao fim de semana. Olá, Eduardo. Boa tarde. E bom ano, ainda se usa, ainda se pode dizer bom ano, não é? Até hoje. Isto Olá. Não é... Olá, Judito. Olá. Isto é raro, não é? Ou não é assim tão raro, é uma questão geracional e vamos descobrir que há aí avós muito mais novos e modernos que são diferentes dos mais antigos, pelo menos. Os avós hoje são, de facto, diferentes. São diferentes porque, no fundo, são avós incomparavelmente mais ativos, o que é ótimo, e, portanto, são avós que se repartem por uma multiplicidade de compromissos. Por outro lado, eu tenho medo, sem que queira fugir ao assunto, eu tenho medo que muitas vezes os filhos partam do pressuposto que os pais, só porque são avós, têm uma paixão absolutamente sem fim pelos netos. A esmagadora maioria dos avós tem, de facto, mas que o mundo e a vida dos avós separa, invariavelmente, para darem o protagonismo aos netos, o que nem sempre é verdade. Aquilo que o Judito está a dizer é rigorosamente sensato. Quanto mais pessoas significativas uma criança tiver a educá-la, bom, que privilégio, porque isso dá contraditório de todos os lados, dá tantos mínimos denominadores comuns que uma criança não tem como não ser senão versátil, sábia e crescer de uma forma saudável. Agora, fica aqui uma zona um bocadinho obscura, que é estes pais de facto mudaram toda a sua vida para o pé dos avós, não está muito claro se o fizeram conversando todos antes devidamente como deviam. Nós estamos a pensar fazer isto porque precisamos muito de uma mãe, de um pai, de um de nós a dar toda a retaguarda que um neto inevitavelmente também precisa de ter, e eu tenho medo que se tenham feito estes movimentos como se fosse um facto consumado na expectativa de que tudo mudasse sem que, entretanto, as pessoas tivessem conversado como se calhar precisariam de fazer. Seja como for, o fim de semana é um caso à parte, dito, porque evidentemente que ninguém quer que os avós deixem de ter fins de semana por causa dos netos, mas que diabo, os avós sentem-se tão bem, tão investidos, de tanta bondade, com tantas oportunidades para reparar as neiras que foram fazendo como pais, como todos os avós saudáveis, que não terem nem um fim de semanazinho por mês, digamos assim, disponível para exercitarem toda a sua sabedoria de avós, é que é um bocadinho desconcertante. Agora, sejamos razoáveis, dito. Nós temos uma ideia dos avós que é uma ideia muito algodão doce, que corresponde, de facto, à maioria dos avós, mas há avós, e não serão uma imensa maioria, muito longe disso, mas há avós que não têm esta disponibilidade e não têm sequer vontade para estar com os netos e fazer tudo aquilo que os avós
se permitem fazer. Este casal, a dada altura, diz neste e-mail, para nós percebermos qual é, digamos, a geração, estamos a falar de pessoas, de pais nos 35 anos, mais ou menos, e diz que em conversa com amigos da mesma idade, portanto que também têm filhos pequenos, percebem que muitos sentem exatamente o mesmo. E há relatos de, por exemplo, um casal quer jantar fora e contrata uma babysitter quando os pais moram ao fundo da rua, mas raramente têm disponibilidade porque também têm compromissos com os amigos. Estão os avós agora numa espécie de carta de alforria depois de finalmente os filhos terem saído de casa porque saíram demasiado tarde? Às vezes também, Judite, às vezes também, é verdade que sim. Mas cuidado, Judite, eu não estou a dizer que os avós tenham de estar numa permanente disponibilidade. Mas eu também tenho medo que muitas vezes os filhos coletivizem um bocadinho a vida dos pais e partam do pressuposto que nessas circunstâncias, porque são avós, têm que parar toda a sua vida, nomeadamente toda a sua vida social, para se dedicarem de uma forma muito mais presente aos seus netos. Acresce que os avós vão tendo uma vida laboral cada vez mais prolongada e gostam de o ter e quando têm, a par disso tudo, uma vida social, que bom que é. Agora, volto a dizer, eu tenho medo que às vezes os pais e os filhos falem de uma forma muito esquisita e, portanto, os filhos às vezes partam do pressuposto que a vida dos pais deles é um bocadinho gerida pelos filhos, como quando eram mais pequeninos. Bom, e os avós estejam à espera de sinais que às vezes também precisam de ser sinais, de ternura, de carinho, de amor, etc., e não aqueles sinais que em muitas circunstâncias às vezes os filhos acabam por dar, que é os filhos à medida que vão crescendo, às vezes esquecem-se que os pais precisam de colo, também precisam de conversar, e às vezes os pais sentem-se muito ao dispor dos filhos para tudo o que é utilitário e depois tudo o resto, que são os mimos, o colo e o carinho, fica para uma outra existência e isso não pode ser. Portanto, eu admito que, em algumas circunstâncias, se for assim, os avós não tenham a mesma disponibilidade que teriam se fossem mimados e mimados e mimados e mimados. Mas quando olhamos para um caso destes, vale a pena falar com os avós e dizer assim, nós precisávamos aqui de uma ajuda, provavelmente como estes avós tiveram quando foram pais, porque, enfim, nessa altura a sociedade era bastante diferente, sabemos, e a disponibilidade para as tarefas familiares eram outras, sobretudo da parte feminina. Sim. Mas é abordável esta questão com os pais? Claro que sim, Judite, claro que sim. Mas não é só o nós precisávamos aqui de uma ajuda. É também qualquer coisa que é pacífico, quer para os pais, quer para os avós, que tem sobretudo a ver com uma mais-valia absolutamente incalculável que representa na vida de uma criança uma avó e um avô, ou pelo menos 2 pares de avós, ou até mais, a comparticipar no seu crescimento. Agora, Judita, há aqui também um pormenor que eu acho que é importante, e não estou a pôr pó de arroz nas omissões dos avós, é que muitas vezes esta ideia da aldeia de que estava a falar logo no início, às vezes não tem muito espaço nos dias de hoje e é uma patetice que não tenha. Os pais do novo milénio são pais muito mais sensíveis ao discurso dos técnicos do que propriamente à sabedoria dos próprios pais. Sendo certo que muitas vezes, muitos dos discursos dos técnicos, aquelas pessoas que às vezes se vendem como especialistas disto e daquilo, sem experiência, sem sensatez, e às vezes a tentarem cavalgar uma onda qualquer do momento, são, de facto, ajudas muito mais frágeis e muito menos consistentes que a ajuda dos próprios pais. E, portanto, às vezes, os pais querem muito que os avós, de alguma forma, ajudem, mas ajudem
num estrito perímetro daquilo que a mãe e o pai entendem que tem que ser, sem permitirem aos avós fazer aquilo que os avós fazem muito bem, que é educar as crianças com outro tipo de liberdade, outro tipo de regras, etc., seguramente mais adocicadas, que vão, obviamente, fazer com que uma criança ache muito mais graça às condescendências da avó ou do avô e que contribuem, naturalmente, para que os pais percam alguma rigidez que tinham e, às vezes, alguma ideia de um discurso técnico que, volto a dizer, em algumas circunstâncias é muito pouco sensato e verdadeiramente exagerado. E, portanto, nós podemos estar a ver só o fim da linha e, às vezes, entre os pais e os seus próprios pais, existem muitas omissõezinhas que nós devemos tomar em consideração. Todo um exemplo. Há uma tendência cada vez mais significativa das mães, nomeadamente de primeira viagem, serem muito restritivas em relação à presença dos avós na vida das crianças, havendo mães que exigem que os avós estejam de máscara ou que só apareçam muito episodicamente. Ou que não digam determinadas coisas. Etc. E, portanto, como se compreende, tanta asepsia da voz pode fazer que, quando chega a altura de se pedir ajuda, os avós até tenham medo de dizer que sim, porque a seguir ainda correm o risco de ser repreendidos. E, portanto, esta relação entre os filhos e os pais pode ser, deve ser, tem de ser conversada. Agora, eu tenho medo que muitas vezes, quando esta tendência parece tão generalizada, pode não ser só porque os avós tenham, felizmente, o direito a ter, não uma, mas várias vidas, mas porque muitas vezes alguns filhos crescidos entendem que a vida dos avós é, sobretudo, uma vida dedicada mais aos netos e depois geram-se muitos mal-entendidos que todos juntos dão estes desencontros. É uma fase nova que se está a viver. É preciso. Mas é preciso analisá-la e falar sobre ela. Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá. Já sabe, ouça-nos em podcast e continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.